Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso português extensivo. Nós vamos agora, a partir deste vídeo, nós vamos terminar esse exercício de fixação e vamos resolver muitas questões de concursos de reescritura de vozes verbais. Então, primeira coisa que eu quero que você lembre, nós paramos naquele exercício que pedia a transposição da voz passiva em ativa. Então, são aquelas questões em que a banca traz uma frase do texto que está na voz passiva e quer que o candidato passe para a ativa. Passar da passiva, analítica para ativa. É mais difícil do que passar da ativa para a passiva. É mais difícil. Você vai ver agora pelas questões. Mas antes da gente seguir para as questões, eu quero começar fazendo uma revisão de 5 minutos, para você aproveitar bastante essa revisão e depois treinar com questões de concurso. Então, copie essas 2 frases curtas que eu vou colocar aqui no seu vídeo. Vamos lá. Nós começamos treinando, lá na aula passada, treinando a reescritura da voz ativa para a voz passiva analítica. Então, como é que eu faço quando eu tenho que reescrever da voz ativa para a passiva analítica? Como é que eu faço? Da voz ativa para a passiva analítica. Vamos lá. Então, se eu digo assim, ó, o professor elogiou o aluno. Numa frase como essa, o professor elogiou o aluno, primeiro, lembra? Essa frase está na voz ativa. A voz ativa é aquela em que o sujeito é um sujeito agente. O professor exerceu a ação de elogiar o aluno. Isso é voz ativa. Então, eu quero que você olhe para essa primeira frase. Aí, nós aprendemos que não é toda frase que pode passar, pode ser transportada da ativa para a passiva analítica. Qual é a frase que permite transposição? Lembra? Isso nós vimos lá na aula passada. Quando é que eu posso passar uma frase da ativa para a passiva? Para eu passar uma frase da ativa para a passiva, é necessário que essa frase na ativa tenha objeto direto. Se ela tiver objeto direto, e eu posso ter objeto direto com VTD ou VTDI, eu posso, se eu tenho VTD ou VTDI, eu posso fazer a transposição, lembra? E aí, como é que ficaria essa transposição aqui da ativa para a passiva analítica? Então, veja, se eu tenho objeto direto, então eu posso passar para a passiva. Pode ser com VTD, verbo transitivo direto, ou VTDI, verbo transitivo direto e indireto. E aí, como é que eu faço essa transposição? Na hora de fazer essa transposição, lembra? Eu vou ao cruzamento. Então, nós aprendemos que é o cruzamento, o objeto direto vai lá para o início da frase e vira sujeito. E o sujeito vai lá para o final da frase e vira agente da passiva. O verbo, a gente tem que estar ligado no verbo. Esse verbo, a gente identifica o tempo dele. Ele está no pretérito perfeito. Quando eu vou para a passiva analítica, eu acrescento o verbo ser, que vai ficar no pretérito perfeito. Então, na reescritura, lembra, a gente tem que estar atento ao tempo do verbo. Então, vou passar essa frase agora da ativa para a passiva analítica. Como é que vai ficar? O aluno. Aí, eu ganho o verbo ser. Lembre que toda vez que a gente vai para a passiva, a gente aumenta um verbo. Então, eu ganho o verbo ser, que vai ficar no tempo do elogiou. Então, como é que vai ficar? O aluno. Então, vai. O aluno foi
elogiado. Eu ganhei o verbo ser, que está no pretérito perfeito, e o professor vai lá para o final da frase ganhando a preposição, virando agente da passiva. Então, como é que vai ficar? O aluno foi elogiado pelo professor. Tudo bem? Aí o aluno, que era objeto direto, vira sujeito paciente. E o professor, que era sujeito agente, vira agente da passiva. Tudo bem? Isso foi o que você aprendeu na aula passada e nós resolvemos muitas questões de concursos em que nós passávamos da ativa para a passiva analítica. Agora nós vamos fazer o contrário. É isso que nós vamos agora começar a treinar neste vídeo. Nós vamos resolver as questões que fazem justamente o contrário. Vão da passiva analítica para a ativa. Qual é a melhor hipótese? A melhor hipótese é aquela que vem com tudo direitinho ali. Sujeito, paciente, agente da passiva. E a gente vai começar pelas questões mais simples. Depois, no final, nós vamos às questões mais complexas, que são a pior hipótese. Aquela hipótese em que o agente é indeterminado, em que você tem uma locução verbal com 3 verbos, é o que você vai ver em bancas como Sebrae, PFGV. É aonde eu quero ir hoje. Então, vamos começar pelas mais simples. Mais simples. Quando eu saio da voz passiva analítica, para a voz ativa, então, lembra, eu perco um verbo, sai o verbo ser, então eu subtraio um verbo. E aí você lembra, nós tínhamos um passo a passo, então aproveite que agora vai. Agora você vai comigo aqui lembrar o passo a passo. Você se lembra de quantos passos? Quantos passos a gente criou para passar a frase da voz passiva analítica para ativa? Você vai precisar disso agora do seu lado, porque agora a gente vai começar a resolver questões. Então vamos. Como é que eu faço? Qual é o primeiro passo? Então vamos aí, você que está ao vivo, passe aí o passo a passo para mim. Vem. São 4 passos. Lembra que eu acrescentei um 5º passo? Então, olha, vou começar com uma frase simples, tudo bem? Então eu digo, o aluno foi visto pelo diretor. Então, vamos lá. Primeiro passo, aproveite aí essa revisão agora. Eu quero um passo de cada vez. Primeiro passo é chamar o feito à ordem. Como assim chamar o feito à ordem? Identificar os termos da oração. Dar o nome daquilo que interessa. Então vai, primeiro passo é identificar o sujeito paciente, chamar o feito à ordem, lembra? Identificar o sujeito paciente. Marcar, aí vou para o segundo, tudo bem? O que mais que eu tenho que identificar? Marcar o verbo ser, que é vingativo, e joga a carga dele para o verbo que vem depois. Então, você vai identificar aí o tempo do verbo ser. O verbo ser é vingativo, aí ele vai mandar esse tempo verbal para o verbo que vem depois. Ele está no pretérito perfeito, ele vai jogar o tempo verbal para o verbo que vem ali no particípio, pretérito perfeito, e o agente da passiva. Pronto, então, tá aqui o primeiro passo. Chame o feito à ordem. Identifique os termos da oração. Pronto. Sujeito paciente, verbo ser no pretérito perfeito e agente da passiva. Agora vamos para o segundo passo. Então, vamos embora lá. Não é para pular a etapa. Adri, eu já fiz tudo, olha o meu. Não. Não é para pular, você vai precisar desse passo a passo, confia em mim, que você vai para questões horrorosas. E sem esse passo a passo, você não vai conseguir. Então, vem, segundo passo. Qual é o segundo passo? Segundo passo é o agente da passiva, aí a gente começa a fazer o cruzamento. O agente da passiva vira sujeito. Então, como é que vai ficar? O diretor. Tudo bem? Então, já fiz o segundo passo.
o diretor. Agora você vai comigo para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Terceiro passo, sai o verbo ser. Sai o verbo ser, porque você está saindo da passiva analítica. Não esqueça, quando eu saio da passiva analítica, eu perco um verbo. Sai o verbo ser. Sai o verbo ser, que é o terceiro passo. Sai o verbo ser, que é vingativo, e joga a carga semântica dele para o verbo que vem depois. Então, como é que vai ficar? O diretor viu. Pronto. Então, esse foi o terceiro passo. Sai o verbo ser, que é vingativo, e joga a carga dele para o verbo que vem depois. Adriana, esse negócio de jogar a carga para o verbo que vem depois serve para quê? Serve para as questões que a gente vai resolver agora, em que você vai ter 3 verbos, em que você pode ter até 4 verbos na locução verbal. Quando sair o verbo ser, ele vai jogar a carga dele para o verbo que vem imediatamente depois, imediatamente ao lado dele. Não importa quantos verbos haja ali na frase, ele vai jogar a carga semântica para o verbo que vem logo depois dele. Então, não esqueça isso. Esse foi o terceiro passo. Sai o verbo ser, que é vingativo, e joga a carga para o verbo que vem imediatamente depois. Aí vem o quarto passo. Qual é o quarto passo? O sujeito paciente vira objeto direto. O diretor viu o aluno. Pronto. Você acabou de transpor, de fazer a transposição de uma frase da voz passiva analítica para a voz ativa. A frase estava na voz passiva analítica e agora a frase está na voz ativa. E aí você vai lembrar que nós criamos um quinto passo. Lembra o quinto passo? Qual é o quinto passo? O quinto passo é aquela situação em que o agente da passiva não aparece. Se o agente da passiva não aparece, como é que vai ficar essa transposição? Se o agente da passiva é indeterminado, como é que eu faço? E aí, a pior hipótese é essa. Quando você tem uma frase diferente, como essas que você vai ver agora no exercício. Se eu digo, o aluno foi visto, neste caso, eu não digo por quem. O aluno foi visto por quem? Neste caso, o agente da passiva é indeterminado. Quando eu tenho um agente da passiva indeterminado, o que vai acontecer na voz ativa? Na voz ativa, o sujeito vai ser indeterminado. Aí você vai ter de ter aquela coordenação motora, que hoje eu vou ter que solicitar. Hoje eu vou cobrar uma coordenação motora de você total. Quando eu for passar para ativa, na hora em que sair o verbo ser, total coordenação motora que você vai ter de ter. Sai o verbo ser, o agente da passiva é indeterminado. Então, coordenação motora que você vai ter que fazer duas coisas. Sai o verbo ser, que é vingativo, é a primeira coisa que você vai fazer. Mandar a carga temporal para o verbo que vem depois. E a segunda coisa, esse verbo que vem depois vai ficar na terceira pessoa do plural, porque o sujeito dele é indeterminado. Tudo bem? Então, isso que você não pode esquecer. Agente da passiva indeterminado é coordenação motora total, porque eu tenho que fazer duas coisas. Sai o verbo ser, que é vingativo, e eu jogo o verbo que ficou, coitado, que recebeu a carga. Coitado desse verbo que ficou. Esse verbo que ficou recebeu a carga do verbo ser, que é vingativo, e coitado, ele ainda vai ter de pagar uma outra dívida. Ele vai ficar na terceira pessoa do plural. Então vem, o aluno foi visto. Então vai, agora é o verbo. O que pega nas provas é o verbo. Sai o verbo ser, esse verbo aqui, coitado, ele vai ter, total coordenação motora com esse verbo. Ele vai ficar no pretérito perfeito e na terceira pessoa do plural. Viram o aluno. Então, é só isso que você agora terá de observar. Esse verbo ver ficou no pretérito perfeito. Por que ele ficou no pretérito perfeito? Ele ficou no pretérito perfeito. Perfeito. E ele ficou na terceira pessoa do plural,
Por que ele ficou na terceira pessoa do plural? Porque agente da passiva indeterminado, como é que fica? O sujeito fica indeterminado. Tudo bem? Anotou aí? Tudo isso nós fizemos. Isso foi só uma revisão. Então, isso não é novidade para você que assistiu a aula passada. Mas sem isso, não vai rolar. Por isso eu tive que voltar. Tudo bem? Então, agora sim, roda a vinheta e vamos treinar com exercícios e questões de concursos, olhando para esses 4 passos. São 5, mas na verdade, né, a gente resume em 4. 4 passos para você fazer a transposição. A gente vai aproveitar as frases e vai ficar repetindo os 4 passos até você internalizar.